Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes. A gente vai começar a nossa aula de número 7 hoje, tá? E, pessoal, eu acho que vocês já receberam os avisos de ontem, né? Mas eu queria reforçar para vocês, tá? A respeito da necessidade de vocês fazerem o desafio nota máxima, os estudos dirigidos e também o avaliar, tá? Em decorrência dos nossos baixos índices, vou falar a verdade para vocês, a gente está com uma péssima fama perante os demais cursos da faculdade, tá? Então eu acho que isso não é algo que vocês queiram, e muito menos a gente que é professor que trabalha no curso, né? Ainda mais que a gente é em três, então acho que fica pior ainda, né? Para a gente. Para vocês também, né? Enquanto alunos, já que todos os outros cursos, coordenações, enfim, estão lá vendo os índices e vendo que o direito está lá embaixo, né? Então, eu acho que é importante que vocês façam, não só pelo índice em si, né? Mas pela necessidade mesmo de aprendizagem de vocês, né? O desafio nota máxima e os estudos dirigidos, principalmente, já que o avaliar é só uma pesquisa da instituição, mas o desafio nota máxima, ele tem exercícios, questões e ressalta aqui a importância de vocês fazerem ao longo do semestre, tá? Agora a gente está fazendo essa tentativa aí para ver se vocês se animam a fazer, porque realmente muita gente não fez, principalmente da turma de vocês, tá? Eu sei que várias pessoas já nem estão fazendo o curso, então alguns não vão nem fazer mesmo esse desafio nota máxima. Mas eu ressalto aqui que vocês que estão presentes, que eu vejo aqui que. Oi, pessoal, tá travando um pouquinho para mim aqui, tá? Só um minuto. Eu não sei se para vocês também aparece, dá algum problema aí, mas Voltou ao acho normal, que professor. voltou, né? Eu só vou tentar conectar aqui na outra rede de internet para ver se melhora. Só um minuto. Pode ser que trave um pouco agora. Pronto. Eu acho que pode ser que melhore um pouco. Então, como eu estava dizendo para vocês, são coisas que vocês têm que ir fazendo ao longo do semestre, né? Agora, vai recuperar o que já foi perdido? Não vai, né? Mas, pelo menos, vocês conseguem ter um pouco da pontuação e minimamente ser aprovado na disciplina, né? Já que se vocês não fizerem essas atividades transversais, que chamam, vocês não conseguem nem aprovação na disciplina. Então, é importante que façam. E, enfim, já saindo disso, eu acho que vocês já ouviram da professora Daniela, devem ter ouvido do Bruno também, então não preciso ficar falando muito mais, né, que vocês já estão sabendo. Vamos então para o conteúdo aqui. Vou compartilhar aqui o esquema. Pronto. Só reforçando o que eu já havia dito na aula passada, tá? Eu não vou ficar mais compartilhando o link toda semana. Eu acho que vocês podem salvar ali como mensagem favorita, ou já que não tem tantas mensagens no grupo também, é só procurar um pouquinho ali que encontra, tá? Se alguém quiser também entrar direto no AVA, vai estar lá na primeira, acho que na pré-aula do encontro um eu lancei o link, vai ser sempre o mesmo, tá? A gente já está na metade também da disciplina, então mais um pouquinho que a gente já acaba também. Dos outros grupos de WhatsApp, eu até me retirei já, não sei se eu comentei com vocês. São muitas mensagens e agora, fim do ano, a gente fica bem corrido. Então, eu estou restringindo um pouco mais os atendimentos, de preferência pelo e-mail, tá? Até se eu não comentei, se eu não falei para vocês, somente coisas muito urgentes pelo WhatsApp, tá? Até para facilitar a minha organização para responder vocês. Podem mandar no e-mail institucional, qualquer coisa de nota, se tiver algum erro de correção de prova, alguma coisa, pode mandar tudo por lá, que eu respondo. Eu entro pelo menos uma vez por dia no e-mail, tá? Bom, então,
Vamos lá para a aula de hoje. Eu acho que quem tinha que chegar já veio. Somos só nós mesmos. Pessoal, na aula passada a gente falou sobre princípios e normas do direito. Travou de novo aqui. Eu acho que é meu notebook. Estou completamente insatisfeito com a compra que eu fiz. Além de pagar caro, não estou muito contente não. Mas tá dando esses probleminhas. Acho que tem muita aba aberta aqui na. Deixa eu ver se eu fecho alguma coisa e melhora. Então, na semana passada a gente falou sobre princípios e normas do direito, e hoje a gente dá continuidade aqui ao assunto. Eu estou seguindo o plano de ensino de vocês, tá? Que por sinal vem pronto, não fui eu que fiz. A gente não consegue alterar a ementa, né, o conteúdo que vocês têm por disciplina. Então, seguindo o plano de ensino, a gente tem que dar continuidade com essa temática do direito positivo. A gente vai falar então hoje sobre o direito positivo, que, assim, resumindo, são as normas, princípios vigentes no país. A gente vai falar também um pouco sobre algumas categorias, alguns elementos e também da relação jurídica, como que se forma a relação jurídica, também as características, enfim, tem bastante coisinha para hoje aí. Estou um pouco rouco, se a voz falhar, não liguem não. Então, pessoal, o direito positivo, aqui a doutrina traz essa nomenclatura, né, de direito positivo. Na verdade, ela acaba sendo até um pouco redundante, porque atualmente na nossa concepção do que é o direito, todo direito acaba sendo já direito positivo, ou seja, aquele direito está vigente no país, que ele está positivado ou não, mas que ele é observado, ele é respeitado e ele tem aquela força de coerção, né, a sanção que a gente falou tudo na aula passada. Então, isso se deve muito por conta de uma dualidade que existia há, há algum tempo atrás. Há algum tempo eu digo um bom tempo, tá? Sei lá, mais ou menos 100, cento e poucos anos atrás, era uma forte dualidade que existia entre o direito natural e o direito positivo em si. Só fazendo essa breve contextualização, rapidinho, não é o foco da aula, mas acho que é interessante saber. O direito natural, ele pregava aquela ideia de direitos inerentes à pessoa humana, que não necessariamente estariam escritos em um código ou uma lei que foi sancionada pelo Estado. Então, seriam direitos que transcendem essa própria questão legal da coisa, né, da norma escrita. E já o direito, resumindo bastante aqui, né, o direito positivo. Travou de novo aqui. Tá. O direito positivo, ele seria, de acordo com a doutrina mais antiga lá dessa época, do século, enfim, principalmente do século XIX, depois do século XX já foi mudando um pouco essa perspectiva. Mas, de acordo com a doutrina, o direito positivo seria necessariamente as normas positivadas, escritas e que passaram por todo aquele sistema de confecção da norma, né, do processo legislativo, enfim. Então, o direito positivo ele teria essa característica de quase que se confundir com a própria lei. A partir do século XX, principalmente, a segunda metade do século XX, houve muitos movimentos de uma certa mitigação aqui dessa dualidade entre o direito natural e o direito positivo, tá? Hoje tem outras teorias, enfim, o pós-positivismo, enfim, tem várias vertentes aí que surgiram dessa antiga dualidade, quase uma rixa, né, que existia do direito natural e do direito positivo. Então, hoje a gente concebe o direito ou o direito positivo, né, um pouco além daquela visão do positivismo jurídico que a gente tinha, principalmente no
século XIX e XX ali que meio que dominou. Pessoal, alguém está conseguindo ouvir o professor aí? Para mim tá travado. Eu vou avisar ele no WhatsApp lá, então, porque talvez ele esteja dando aula e não sabe que ele está travado. Ele mandou ali no grupo da sala, pessoal, ele colocou assim, entrei de novo, por favor. Eu acho que ele quer que a gente saia daqui e Oi, entre pessoal. novamente. Voltei aqui. Teve um problema aqui na conexão da internet, tá? Caiu de vez mesmo. Agora eu tô roteando aqui do celular, eu acho que deve melhorar, espero. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar para carregar o celular para não acabar a bateria nesse meio tempo, tá só com 4%. Só me dê um segundinho aí que eu já venho aqui. Ok, professor. É que o senhor mandou mensagem lá no grupo, eu não tinha entendido a mensagem, então, não sei se o senhor tinha pedido para a gente sair e entrar de novo. Pronto, eu acho que agora vai. Deixa eu aceitar o Adson aqui. Só espero que não dê problema na gravação. Acho que não, tá continuando aqui. Bom, então vamos lá. O que eu estava dizendo, né? Então hoje a gente tem essa perspectiva um pouco mais ampla do direito, que não necessariamente se restringe à norma propriamente dita, né? À lei escrita. Então a gente vai falar um pouco sobre esse direito positivo e, como eu disse, alguns elementos, características da relação jurídica, como que surge, né? Onde que estão situados aí os diversos ramos do direito que a gente estuda, que vocês estudam no decorrer do curso. Então, começando aqui, a gente pode entender esse direito, ou o direito positivo, né, como esse conjunto de normas jurídicas. Eu não estou compartilhando a tela e estou achando que vocês estão vendo. Estou selecionando no texto ali. O conjunto de normas jurídicas, tanto escritas quanto não escritas, e aqui a gente pode entender o próprio costume jurídico, princípios, tá, do direito,
Tá certo que existem princípios que estão positivados, né? Como a gente falou na aula passada, que estão vigentes em um determinado território e acrescentando, né, em um determinado tempo, né, uma determinada época. Já que a gente viu também, a gente comentou um pouco sobre isso, que o direito ela tem essa característica de ser histórico e se remeter, né, a um determinado espaço e a um determinado tempo. Vocês não podem analisar uma situação, um caso concreto de hoje com base numa legislação que não está mais em vigor, por exemplo, uma legislação do século passado, tá? Que podem existir, é claro que leis que estejam ainda vigentes, mas outras, obviamente, já foram revogadas. Então, é importante que se tenha essa noção. No aspecto internacional, né, no âmbito internacional, a gente tem que o direito ele vai se dar aí nessa relação entre os próprios estados, né? Estados aqui entendendo como países, né? O Brasil, Chile, Argentina, enfim, os países, os países soberanos, né? Então, o direito nesse aspecto internacional é aquele que é estabelecido principalmente nos tratados, convenções e costumes internacionais que também existem, tá? Esse direito, ele pode ser aqui separado, né, dividido em três elementos principais. A gente tem o que se chama de direito objetivo, tá? O direito subjetivo e também um dever subjetivo, tá? Muitos autores colocam aqui junto, né, direito e dever subjetivo, mas eu preferi separar para ficar mais fácil de explicar. Então, vamos lá, né? O que seria esse direito objetivo? Pessoal, o direito objetivo, ele nada mais é do que a própria norma jurídica. Então, ele corresponde à norma jurídica em si, tá? Então, lembrando que pode ser a norma escrita ou não escrita, tá? Desde que tenha essa força de ser vigente, né? De ser respeitado em determinado espaço, determinado tempo, tá bom? E ela é um comando que pretende um determinado comportamento, né? O que seria, então? Você tem uma norma, e essa norma, ela necessariamente ela vai prever algum determinado comportamento, ou então um não comportamento, né? Uma prestação negativa aí de que você não faça determinada coisa, mas você tem aqui uma previsão de uma ação ou omissão, enfim, ou se vocês lembrarem da aula passada, uma permissão também, né? A gente tem. É que permissão está mais ligada aqui à questão do próprio direito subjetivo, né? Que eu também já vou explicar. Mas, em síntese, o direito objetivo é aquele que vocês têm que lembrar isso. O direito objetivo é aquele que prevê o próprio direito, né? Aquele que te dá o direito. É a norma que te prescreve, que te dá o direito. Já o âmbito subjetivo, né? O direito subjetivo, ele nada mais é também do que a prerrogativa colocada pelo direito objetivo à disposição do sujeito. Então, o objetivo é o direito em si. O subjetivo é a prerrogativa, é a faculdade de exercício, é você poder dispor daquele direito. Dispor, eu digo no sentido de usar, né, de exigir aquele direito de uma outra pessoa, do Estado, enfim. Então, isso é o direito subjetivo, é essa prerrogativa dada, né, pelo direito objetivo. Então, exemplos mais práticos, né, vamos pensar. Um direito objetivo, a gente pode pensar no próprio Código Civil. Então, a gente tem várias... vamos pensar no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que também tem vários exemplos de que a gente tem mais contato. Então, o direito objetivo é a norma lá do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então, você tem lá que se ocorrer um determinado... uma compra pela internet, você pode, depois de receber o produto, exercer o seu direito de troca num prazo ali de 7 dias, salvo engano, né? 7 dias. Então, isso é o seu direito objetivo, que é dado pela norma, pelo CDC, está lá escrito. Já o direito subjetivo é essa prerrogativa que
o CDC te oferece. Então, eu posso exigir ali o meu direito de troca nesse prazo. Então, isso é um direito subjetivo, tá? Só para exemplificar para vocês. E a gente tem também, nessa mesma esteira, o dever subjetivo, né? Que está bem ligado aqui ao direito subjetivo, só que ele já tem um outro aspecto no sentido de que ele é um certo limite, né? No exercício desse direito subjetivo. Então, por exemplo, eu tenho o meu direito subjetivo de troca, né, de troca de um produto que eu não gostei ou nem, enfim, não quero mais. Se eu comprar pela internet, enfim. Só que eu tenho um dever, por exemplo, de respeitar o prazo. E pensando além desse exemplo, a gente pode considerar o dever subjetivo como o dever de agir conforme as normas. Então, é meu dever subjetivo respeitar o outro, não lesar de qualquer forma a outra pessoa. Então, se acontecer algo do tipo, eu vou ser punido, obviamente. Mas eu tenho esse dever subjetivo de agir conforme as normas, tá? Sejam normas do âmbito penal, civil, enfim, o que quer que seja. Se por acaso eu vou celebrar um negócio jurídico de compra e venda, eu tenho vários deveres subjetivos para que o negócio seja válido, inclusive, né? Então eu tenho o direito? Tenho, de celebrar uma compra e venda, um negócio jurídico, tá? Só que eu também tenho deveres ali para cumprir também. Então seria nesse sentido. Ficou clara essa distinção aqui entre direito objetivo, subjetivo e o dever subjetivo? Se alguém for tendo dúvida, pode interromper. Então, saindo desse âmbito aqui de conceituação, né, desses elementos do direito positivo, que são três, a gente tem que partir para uma divisão do direito positivo, né? Como que tem sido feito aqui pela doutrina a divisão, como que é categorizado aqui os vários âmbitos do direito, do direito vigente. A gente tem três principais grandes áreas aqui. Eu separei aqui para explicação em quatro, mas a doutrina, eu vou até trazer um quadro aqui mais para baixo, coloca em três, né? O direito público, o privado e os difusos e coletivos, tá? Então a gente tem essas três grandes áreas do direito, que a gente pode falar assim, essas três grandes áreas. E aqui dentro se encaixam, né, os diversos ramos do direito que existem. Mas voltando aqui para a explicação. Só um apanhado um pouco histórico também. A gente viu na disciplina, inclusive, que desde Roma já se começou ali a esboçar alguma coisa de uma divisão do público e o privado, né? Mas isso foi ocorrer, falando em termos históricos mesmo, de forma bem recente, né? Então, principalmente com as grandes complexificações do direito que foram ocorrendo ao longo da história, isso veio ocorrer não tão distante da gente, né? São divisões, tá? Isso daqui não vai, como que eu posso dizer, não vai impactar vocês aí tanto no âmbito prático, tá? Mas são divisões que vocês precisam saber para compreender o direito e situar, né? Certinho onde que fica cada um dos ramos que vocês trabalham. O direito público, pessoal, ele tem essa característica de trazer normas jurídicas que tem aqui matéria relacionada com o Estado, né? O Estado eu digo aqui a nação, o país, tá? As funções desse Estado, né? Quais as funções da União, do Estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, da Prefeitura de Dourados. Como que se organiza, né? Em respeito à ordem também, a segurança interna, tutela do interesse público, também com essa finalidade de atingir a paz social, né? Então a gente tem aqui que a doutrina classifica dessa forma. O direito público, ele traz essas normas um pouco mais
não sei se posso dizer amplas também, né, mas que tem algumas muito específicas. Mas essas normas que têm essa finalidade mais social, mais relacionada ao interesse público mesmo. Então, é matéria de organização do Estado, como que a União ela se divide, né? Como que é a organização do Brasil? Ah, é feito por entidades ali federativas. É a União, são os Estados-membros, Distrito Federal, os municípios, a grossa organização aí do país, né? Ah, tem também autarquias, existem, enfim, empresas públicas e por aí vai, já afunilando mais. E as funções, né? Qual que é a finalidade do Estado brasileiro, né? A gente tem lá, logo no começo da Constituição, os princípios fundamentais ali do Estado, né? Eu até acho que mencionei para vocês na aula passada, né? Quando a gente falou dos princípios. Então, a gente leu lá quais são os princípios, né? A partir do que esse Estado ele está se pautando, né? Para funcionar. E, enfim, outras questões de organização interna, enfim. Então, tudo isso é norma de direito público, tá? É norma de direito público. Já o direito privado, aqui fazendo já essa contrapartida, ele trata de interesses particulares. Então, ele tem normas também jurídicas abstratas, aplicáveis a todos? Tem, só que são relacionadas a interesses particulares. Não, aqui é importante trazer uma observação de que, quando eu falo de interesse particular, não quer dizer que eu estou restringindo tanto a ponto de trabalhar o direito privado exclusivamente no âmbito contratual ali, tá? Mas que aí realmente seria uma norma que somente estaria válida entre as partes que firmarem o contrato. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o direito civil, que ele é uma legislação ampla que se aplica a todos, só que ele tem esses interesses particulares. Então são relações de compra e venda, são relações de casamento, de sucessão, de herança, tudo isso que diz respeito ao âmbito privado das pessoas. Então, é claro que tem um pezinho no público também, em algumas partes? Tem, né? Não tem como separar totalmente e colocar em caixinha separada o direito. Não tem. O direito ele é um sistema único, então tudo vai ter alguma relação ali em algum momento. Mas o predominante aqui é o interesse particular. E essas relações estabelecidas entre eles, né? Então, interesses privados e tem uma perspectiva mais individual. Já o direito difuso, e aqui é onde gera mais confusão do pessoal, tá? A questão entre direito difuso e direito coletivo. Costuma haver uma certa confusão aqui para distinguir cada um deles. Os direitos difusos, eles têm, e aqui as principais características eu trouxe, tá? A gente não vai ficar também adentrando muito. Aqui o intuito é dar uma perspectiva geral para vocês compreenderem o direito. Então, o direito difuso ele tem titulares que não são determináveis, tá? De tão amplo que é. Então, são questões, por exemplo, que você não consegue distinguir qual o direito que foi afetado, de quem, na verdade, né? Qual direito você sabe, agora, de quem é meio difícil. Então, são questões, por exemplo, ligadas ao direito ambiental. Vamos pensar nos desastres que aconteceram lá nas barragens de Minas Gerais, Brumadinho, Mariana, assim, fora as questões patrimoniais das pessoas, que sim, é possível você conseguir verificar quem foram as pessoas afetadas, mas vamos pensar nos danos ambientais, né? Que aqui já entrando no âmbito do direito difuso. Ele é difuso justamente por isso. O próprio nome já diz, difuso. Então é tudo esfumaçado, tudo separado, não tem uma junção. Então você não consegue determinar, pensando nesse exemplo das barragens que romperam, você não consegue determinar exatamente todas as pessoas que foram afetadas pela poluição do rio
do Rio Doce, acho que é, né? Então, você não consegue determinar, sabe? Tantas pessoas que foram afetadas ali ao longo de milhares de quilômetros, tá? Então, isso é algo muito difícil, por isso que é caracterizado como direito difuso. São titulares indeterminados, tá? Você sabe qual direito que foi lesado, né? Por exemplo, o direito a, ao próprio meio ambiente, pensar num aspecto mais amplo, o direito ao meio ambiente saudável, tá? Isso foi completamente violado. Então, e aí, fora as questões específicas, né? A questão da própria renda que muitas pessoas poderiam retirar daquele rio, enfim. Mas o que vocês têm que ter em mente é que o direito difuso ele tem sujeitos indeterminados, tá? No que diz respeito ao direito. Então, apesar de existirem danos no plano patrimonial, aliás, no plano individual, não é necessário, tá? E aqui falando no aspecto de tutela desses direitos, não é necessário que se encontre uma pessoa específica para que um direito difuso seja protegido. Como assim? O próprio Ministério Público, por exemplo, pode ajuizar uma ação civil pública que tente aí promover a defesa dos interesses difusos. Então, tem uma empresa jogando um esgoto no rio Tietê, né? Tem uma empresa jogando esgoto no rio Tietê e está poluindo, está gerando danos que você não consegue identificar quem que são as pessoas afetadas. Existem ali os legitimados para ajuizarem ações de defesa desses interesses, normalmente o Ministério Público, tá? Mas existem outros também, que a própria Constituição traz, muitas vezes, e eles podem ajuizar essas ações ou, de alguma forma, buscar proteger, tutelar esse direito, tá? Então, veja essa diferença. No direito difuso, você não precisa de uma pessoa, ou várias que seja, para ajuizar uma ação, para buscar uma tutela. Basta que algum órgão, algum ente legitimado para isso possa fazer, tá? Agora, por exemplo, se fosse um direito privado aqui, você precisaria, e uma coisa não anula a outra também, tá? Mas no direito privado, por exemplo, a pessoa que teve a casa atingida pela enchente, ela pode ajuizar um processo, pedir indenização. Então, a enchente não, né? A barragem lá que rompeu, ela pode ajuizar. Então, tem o aspecto privado? Tem. Individual? Tem também. Só que, nesses casos, por atingirem pessoas indeterminadas, indetermináveis, você tem esse aspecto do direito difuso que dá essa prerrogativa para alguns órgãos públicos, inclusive, ter essa função aqui de tutelar o direito. Então você não precisa pegar o João da Silva lá que foi afetado pelo rompimento da barragem para poder entrar com a ação. O próprio MP pode ajuizar. E o direito coletivo, né, que aqui está, eu acho que a grande confusão entre o difuso e o coletivo. No difuso, os titulares não são determináveis. Já no coletivo, existem também inúmeros afetados, num caso de violação, né? Só que eles são determináveis. Então você pode chegar a um momento e descobrir quais foram as pessoas afetadas. Vamos pensar, por exemplo, em uma empresa que isso aconteceu e deve acontecer ainda aqui no estado, né? A questão do trabalho análogo à escravidão. Então, lá próximo mesmo de Paranaíba, eu acho que tiveram casos de empresas que foram condenadas por essa questão em relação aos carvoeiros. Então, isso é um exemplo clássico aqui de direito coletivo, por exemplo. Você tem ali várias pessoas que estão tendo seus direitos também violados, né, lesados, só que você consegue identificar quais são. São vários? São. Podem ser indeterminados? Podem também, às vezes são muitos, né? Mas se você quiser, você consegue descobrir quem são os afetados. Então, todos os funcionários de uma empresa X, por exemplo, tá? Então, aqui são exemplos de direito coletivo.
É uma empresa violando prerrogativas constitucionais, é a empresa violando, nesse caso dos carvoeiros, né, os direitos mais básicos ali em relação à dignidade da pessoa, do trabalho, enfim. Outro exemplo, algum problema, por exemplo, com a má prestação de serviço público de educação em uma determinada escola ou em um determinado município. Você consegue, percebam que vocês conseguem identificar minimamente ali um público que foi atingido, né? Então, essa é uma diferença que existe aqui do direito difuso e coletivo. O difuso, ele é um pouco mais amplo, se a gente for pensar assim. Você não consegue chegar às pessoas, à totalidade das pessoas afetadas. É muito difícil. Vamos pensar numa uma propaganda enganosa, né, que passa num horário nobre de uma rede de televisão de âmbito nacional. Como você consegue identificar todas as pessoas que foram afetadas, que viram aquela propaganda ali? Não tem como. Já o direito coletivo tem esse aspecto um pouco mais fechado, né, nesse sentido de você conseguir determinar, se você precisar, né, você consegue determinar quem foram os afetados ou quem necessita de tutela. Então lembre desse exemplo de empresa, que eu acho que fica mais fácil de distinguir. Então, isso daqui foi assim, uma breve distinção aqui entre esses ramos do direito. E eu trouxe um quadro que o Risato Nunes, que é o autor que eu tenho utilizado nessas últimas aulas, ele também tem no livro dele, né? Na verdade, o quadro é dele. E então ele traz aqui, eu achei bem didático para vocês perceberem qual a organização aí, essa distribuição aí dos ramos do direito. Então vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, tá? De forma bem sucinta de cada um deles, só para que vocês tenham uma breve noção também, já que vocês estão entrando, mas depois vão, aos poucos, vão compreendendo, inclusive nas matérias específicas, né, de cada uma delas, vocês vão estudar melhor, né? Então não vou esgotar o assunto aqui. As grandes áreas, né? Público, privado e os difusos e coletivos, tá? Que eles são aqui para esse quadro o autor trouxe de forma aglutinada aqui, até porque eles têm grande correlação mesmo nessas áreas que a gente vai falar. Então a gente tem dividido principalmente no âmbito público e dos difusos e coletivos, no âmbito interno e externo. No âmbito do direito público interno, a gente tem o quê? Importantes ramos aqui do direito. O constitucional, né? Lembrem que o direito público ele vai tratar dessas normas de organização, funcionamento do Estado. O direito constitucional, né, a própria fonte dele, que é a Constituição, ela traz essa matéria que é eminentemente constitucional, que é da forma da organização do Estado, das funções, dos objetivos e dos princípios e garantias fundamentais, enfim, e por aí vai, né? A nossa Constituição ela é bem extensa, então tem outras matérias que não são exclusivamente constitucionais, né? Elas foram tornadas. Então a gente tem o direito constitucional, o administrativo, que vai tratar de forma mais específica do funcionamento, de políticas públicas, de como que se faz contratação de serviços públicos, enfim, de, de serviço público não, né, de empresas para prestar serviços públicos. E aqui a fonte do direito administrativo tem na Constituição e outras leis esparsas também. O direito tributário, ele teve também uma grande importância que foi dada a ele, principalmente a partir do século XX, da segunda metade do século XX também, por conta da ampliação da atuação do Estado no sentido de fornecer serviços, políticas públicas e dentre outras coisas. Então, precisou-se aí ter meio que uma máquina ali de arrecadação também, né? Já que o Estado ele precisa de dinheiro. Então, foi criado não, né? Já existia, mas foi aperfeiçoado cada vez mais a questão tributária, justamente para que o Estado pudesse fornecer e dispor
esse bem-estar social, né, à população. Então, ele vai trazer regras que regulam a tributação, o recolhimento dos impostos, né, como que são aplicados, quais as alíquotas, né, com base em que se calcula, como que se alteram ou não os impostos, tudo isso é regulado pelo direito tributário. Isenções, inclusive, que podem ocorrer. O direito processual, ele é, de certa forma, mais instrumental, porque é ele que vai promover aqui o acesso, né? Vai fazer com que a pessoa que tem um direito material, um direito subjetivo, e ela consiga receber uma prestação jurisdicional do Estado juiz, num caso de violação ou em caso de necessidade diversas, né, que aquela pessoa precisar. Então, o direito processual, ele é esse instrumento, é a possibilidade que dá à pessoa de chegar até o judiciário e conseguir uma prestação, uma contrapartida do poder público. E aqui trazem normas, então, das mais diversas áreas. A gente tem o direito processual civil, penal, e por aí vai, tá? Ele vai se ramificando também internamente. O direito penal, outro ramo ainda do direito público interno, tá? Ele trata, como o nome já diz, né, da questão criminal, regulando aqui as práticas consideradas enquanto crimes, contravenções penais, e tem como fonte o Código Penal, outras legislações especiais, esparsas, e a Lei de Contravenções Penais também. Então a gente não preciso me demorar muito aqui, eu acho que a maioria tem noção do que é o direito penal, né? Mas ele que vai estabelecer o que é crime e as penalidades, né? A coerção, a sanção. O direito eleitoral, pessoal, ele vai trazer também as matérias que estão relacionadas à escolha, à elegibilidade dos representantes na esfera do executivo e do legislativo, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. Então a gente tem as regras, como que as pessoas podem se candidatar, quais os critérios, como que elas são eleitas, tá? Quais as regras, né, de eleição de cada é, de, de cada poder, por exemplo, tem o executivo é de um jeito, tem o legislativo é de outro. Então tudo isso é abrangido aqui pelo eleitoral. Já o direito militar, ele é tido aqui como quase um direito à parte, né? Eu, inclusive, nem estudei tanto assim na faculdade, eu nem tive matéria de direito militar. Salvo engano, não vi praticamente nada sobre isso. É justamente por conta dele ter essa característica, assim, muito, muito diversa mesmo do que a gente tem no aspecto civil, né? Então, o militar ele vai regular as questões inerentes aí aos militares, né? Ao exército, enfim. E, e vai regular essas questões das Forças Armadas do país. Então, também trazem crimes, as penas que são previstas, questões, inclusive administrativas ali, internas das Forças Armadas, enfim. Todas essas questões que dizem respeito às Forças Armadas, ao Exército, Marinha, enfim. Já no âmbito do direito público externo, a gente tem o quê? O direito internacional público, que é aquele que vai regular as relações entre dois estados, entre dois países. Então você tem o Brasil de um lado, por exemplo, e Portugal de outro. Tem alguma questão de interesse dos dois países que precisa ter algum tipo de regulamentação? Então os dois países vão começar alguma tratativa para fazer algum tratado, algum acordo, para regular essa questão entre eles. Então, por exemplo, a gente tem acordos de extradição, enfim, tratados que versam aí sobre os mais diversos temas, tá? Questões de comércio, questões até de voos internacionais, para tudo tem algum tipo de tratado no âmbito internacional também, tá?
Então está aqui relacionado no âmbito do direito internacional público. Já no aspecto privado da coisa, a gente tem só o aspecto interno mesmo, tá? Já que essas questões, quando a gente tem aqui no direito internacional privado, ele já é mais relacionado e caracterizado enquanto difuso ou coletivo. Mas no aspecto privado e interno, a gente tem dois ramos aqui principais, né? O direito civil e o empresarial. O direito civil, ele, como eu já mencionei para vocês, ele vai regular as questões entre as pessoas. Pessoas eu digo aqui, né? Pessoas físicas, jurídicas, né? A gente vai ver que existem entes despersonalizados. Então, são as relações entre particulares, dos interesses privados. Tem esse caráter mais individualista. Então, são relações de casamento, de compra e venda, de testamento, de negócios jurídicos dos mais diversos, enfim, por aí vai também. O direito civil ele é um ramo muito grande também do direito. O direito empresarial, ele vai discutir questões entre as empresas. Então, ele vai trazer essas normas que regulam ali as transações e as relações empresariais entre instituições e pessoas jurídicas. Então, questões relacionadas ao comércio, e aqui engloba, inclusive, o chamado direito comercial, que hoje ele é estudado dentro do âmbito empresarial, já que o Código Comercial em si, ele é de 1850 e ele só tem uma parte que ainda é vigente, porque ele foi muito alterado. Então, vai regulamentar questões de falência, recuperação judicial, tudo isso que envolve a atividade empresarial. Eles também vão ter a matéria específica. Já no âmbito, na grande área aqui dos direitos difusos e coletivos, a gente já tem, né, o âmbito interno e externo. No âmbito interno, a gente tem aqui o direito do trabalho, tá? O direito do trabalho, ele vai prever ali normas que regulem questões relacionadas à força de trabalho, de um lado, né, aos trabalhadores, e as empresas, aos empregadores, do outro lado. Então, vai ter essa relação aí e vai regular tudo isso, questões de jornada de trabalho, as normas de segurança, questões relacionadas a salário, tudo isso é disposto aqui nas normas de direito do trabalho. O previdenciário, ele trata de questões ligadas à previdência, né, como o nome diz, à assistência social, a essa seguridade social. Então, são normas relacionadas, por exemplo, à aposentadoria, pensão, seja por morte, por invalidez, e o que for. A assistência social, por exemplo, tem o LOAS. Não sei se vai muito além disso. Eu também não sou muito expert na área de previdenciário, tá? Mas, no geral, são normas que regulam aqui a seguridade social, compreendida aqui o âmbito previdenciário, da assistência social e por aí vai. O direito econômico, de outro lado, ele vai tutelar essas relações entre empresas também, tá? Mas num aspecto um pouco mais amplo, tá? Do que o empresarial propriamente dito, porque ele vai regular questões ligadas à proibição de cartel, por exemplo, a questões macro, né, se a gente for pensar. Então, tudo isso está englobado no direito econômico. O direito do consumidor, que a gente ainda está falando aqui do âmbito interno, ele vai tratar sobre normas, né, e ele é relativamente recente, a gente tem aí 30 anos, que inclusive fez este ano, né, 30 anos do CDC, normas relativas a essa relação de consumo. Então você tem você que está comprando o seu produto ali como destinatário final daquele bem, e de outro lado, um fornecedor, uma empresa que está vendendo aquilo. Então essas relações de consumo, que vocês também devem ter, ou já estão tendo, a matéria,
elas são reguladas no âmbito do direito consumidor. Então, tem toda uma tutela específica nesses casos de proteção justamente ao consumidor, né? Já que no âmbito civil a gente tem uma certa igualdade entre as partes, que a gente falou aqui, né, no âmbito privado. Já no âmbito do direito consumidor, a gente já tem essa noção de que o consumidor geralmente é a parte mais hipossuficiente da relação. Então tem todo, é um microsistema mesmo do direito, o direito consumidor, para regular essas questões das relações de consumo. O âmbito do direito ambiental, ele também tem ganhado muita importância nos últimos anos. A gente viu aí recentemente já há alguns anos, a publicação do novo Código Florestal, tá? Que traz novas normas, né? Atualizações das que a gente já tinha nesse aspecto do direito ambiental, que é o direito que vai tutelar aí o meio ambiente e em todos os seus aspectos, né? Considerando que ele é um direito de todos e também dever de todos na preservação. Então, ele está aqui dentro do direito coletivo e difuso, né? No âmbito do direito difuso ou coletivo externo, o Risato Nunes ele situa aqui o direito internacional privado, tá? Esse direito internacional privado ele vai regular questões de interesses particulares também, mas quando pode haver conflitos entre normas de mais de um país, né? Você não tem como saber necessariamente qual país que vai ser, mas, por exemplo, isso está regulado. Tem normas que regulam isso no direito civil, no penal e por aí vai também. Nas leis de introdução às normas do direito brasileiro, na LINDB, tem também algumas questões sobre isso. Por exemplo, uma pessoa tinha bens patrimoniais, bens imóveis, móveis, em vários países. Como que fica depois que ela morre, né? Quais as normas vão aplicar aí na questão da sucessão, na questão da herança, né? Tudo isso é resolvido pelo direito internacional privado. Também como que ficam as questões de contratos, de negócios entre particulares de diversos países, né? Ou inclusive até entre países, só que quando o país ele está figurando ali como um ente privado, né, particular. Ele não está atuando no interesse público. Então, tem que fazer alguma compra, alguma coisa nesse sentido. Também é abrangido aqui pelo direito internacional privado. Bastante coisa, né? Isso que a gente tem muita coisa no direito para estudar. Então, vamos se preparando, né? Não sei quais das matérias vocês têm aqui no primeiro ano, mas eu imagino que seja teoria geral é o segundo semestre que eu estou dando, que é a parte mais processual. Vocês devem ter consumidor, acho que nem tem consumidor ainda, né? Direito civil, eu imagino que tenha, que geralmente é no primeiro ano, começa a ver direito civil. Penal, vocês devem ver no semestre que vem ou no outro. E eu dei aula, acho que no semestre que vem já tem, a parte introdutória também do direito penal. Direito do trabalho também já logo deve ter. Então é isso aí, tem uma longa caminhada. Pessoal, alguma dúvida sobre essa questão? É mais de organização mesmo do direito aí, enfim, de você saber situar cada ramo no âmbito público, privado ou dos direitos difusos ou coletivos. Também não, como eu disse para vocês, não é algo que é extremamente necessário, tá? Para compreender. Vocês têm que saber, claro, mas vamos passar então para a segunda parte da aula, que na verdade é relacionada, né, óbvio, com o direito positivo, está dentro aí do direito positivo, que é a relação jurídica. A relação jurídica,
ela é esse vínculo que existe, né, entre as pessoas, duas ou mais pessoas. Primeiro, eu já devia ter começado a falar isso, né, mas o direito existe, a gente já vem falando dele aí, das normas, dos princípios, só que vocês têm que ter noção e aprender como que o direito, ele permeia ali as relações sociais, né? A gente vem falando que ele está no meio da sociedade, que ele regula as relações sociais, mas é a partir de agora, por meio dessas relações jurídicas, né, quando vocês compreenderem um pouco melhor como que se dá, né, como que ocorrem as relações jurídicas, é que vocês vão compreender como que o direito ele atua efetivamente na sociedade, né, e como que nascem aí direitos, enfim, deveres principalmente. Então, falando um pouco dessa relação jurídica, ela está estritamente relacionada também a esse aspecto social do direito. Então, quando a gente está no meio de uma sociedade, a gente tem que minimamente se comunicar, né? Ou como diria aí alguns autores, pelo menos para dizer que você não quer se comunicar, você já tem que se comunicar. Então, não tem como, você tem que ter uma interação com o outro. E é nessa interação a gente tem e a gente pode verificar algumas normas que regulam. A gente falou muito no começo das normas do trato social, das normas da moral, da religião e de outras que a gente comentou um pouco. E agora chegou a hora de falar um pouco mais do direito, né? Então, é nessa relação jurídica porque está regulada pelo direito. E é a partir dela que surgem alguns efeitos, algumas consequências no mundo jurídico. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A relação jurídica ela pode ser caracterizada, então, como esse vínculo que une, né, ou que relaciona, pelo menos, duas ou mais pessoas, e dessa relação se estabelece aqui por meio de um denominado fato jurídico, né, que é importante lembrar, no fato jurídico, cuja amplitude relacional é regulada por normas jurídicas. Então, como eu mencionei para vocês, a gente tem as relações interpessoais e são reguladas por meio de normas jurídicas. Por isso que a relação é jurídica, que operam e permitem uma série de efeitos jurídicos. Então, entendam isso, né? A gente tem os sujeitos da relação, num âmbito, a gente tem as normas que regulam essa relação, a gente tem o fato, que é necessariamente o que provocou essa relação jurídica, qual o objeto ali, o que provocou. E a gente tem também os efeitos, né? As consequências que decorrem dessa relação jurídica, que podem ser das mais diversas. Então vamos falar um pouco sobre três elementos aqui que existem nessa relação jurídica. Não sei se é três, nem contei aqui. Os sujeitos, o objeto e como que nasce a relação jurídica. São três tópicos aqui que eu selecionei. Voltando, né? Os sujeitos da relação jurídica, acabei de falar para vocês que são necessários. Então, para que haja uma relação jurídica, são necessários sujeitos. Sujeitos eu estou dizendo porque não necessariamente são pessoas físicas. E a gente vai falar de quais podem ser. Então, são sujeitos de direito. Tem que ser sujeitos de direito, que são aqueles que são aptos a adquirir e também a exercer direitos e obrigações. Se não fossem, eles não poderiam estar aqui numa relação jurídica. Vamos pensar aqui, por exemplo, a gente tem uma pedra. Uma pedra não é um sujeito de direito, ela não pode ter ela não é apta a adquirir e exercer direitos e obrigações. Falando aqui de um exemplo bem esdrúxulo mesmo. Agora, por exemplo, eu sou apto, sim, enquanto uma pessoa física, para exercer meus direitos e obrigações. Então, a gente tem três tipos de pessoas, né, de sujeitos, se a gente for designar dessa forma. A pessoa física, a pessoa jurídica
e os entes despersonalizados. Então, são essas três figuras que eu quero que vocês lembrem em relação aos sujeitos da relação jurídica. A pessoa física, que a gente vai começar falando, ela necessariamente é um ser humano. Então, sou eu, vocês, todo ser humano é uma pessoa física. Então, a partir do momento que a pessoa nasce com vida ali, ela já é uma pessoa física. Inclusive, existe tutela até mesmo do nascituro, né? Enquanto é o feto ali, na gestação. Mas todos os seres humanos aí são considerados pessoas físicas. A gente tem personalidade jurídica e capacidade jurídica, que também são dois termos aqui que é preciso ter alguma distinção entre eles, para que não haja confusão. Personalidade jurídica é aquela aptidão, né, é a possibilidade que todos têm de adquirir direitos e contrair obrigações. Então, se eu não tivesse personalidade jurídica, eu não poderia adquirir direitos e obrigações. No caso, todo ser humano, toda pessoa física tem personalidade jurídica, tá? Mas nem todos têm a capacidade jurídica. E aqui também é importante diferenciar personalidade jurídica de personalidade física. Personalidade física é aquela que a gente tem, né? Ah, eu sou mais emotivo, eu sou mais extrovertido, não sei o quê. Então são características da pessoa. Personalidade jurídica, não. É, como eu disse, essa aptidão, né, essa possibilidade de adquirir direitos e obrigações no mundo jurídico. E a capacidade jurídica, ela também difere da capacidade física, né? Falando aqui de questões de organismo mesmo. Então, eu posso ter mais força do que alguém de vocês, por exemplo. Então, eu tenho uma capacidade de força um pouco maior. Isso é capacidade física, que não tem nada a ver com a capacidade jurídica. A capacidade jurídica, ela é, de certa forma, um limite, ou ela vai delinear essa possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Por quê, né? Nem todas as pessoas, como eu disse, elas vão ter uma capacidade jurídica plena. Então, existem, por exemplo, pessoas que só têm capacidade jurídica de direito. O que seria isso? Eu posso contrair direitos e obrigações? Posso. Só que eu não posso por um ato exercido por mim, especificamente. São, por exemplo, os menores, né? As pessoas menores de idade. Então, se eu tiver uma criança de 10 anos, a criança pode ter um bem imóvel no nome dela? Pode. Ela pode ter propriedade ali, pode ter bens no seu nome. Pode realizar negócios? Pode, só que ela tem que estar representada ali, ou alguém vai substituir ela nessa relação jurídica, né? O seu genitor ou genitora, o seu tutor ou curador, depende do caso. Mas ela tem capacidade de direito, ou seja, ela tem esse direito, ela tem essa capacidade de poder contrair direitos e obrigações? Tem. Só que, de fato, né, no mundo real ali da prática, ela não consegue exercer por si só esse direito dela. Já uma pessoa, por exemplo, maior de idade, e aqui, não sei se alguém já falou para vocês, não se fala de maior ou de menor, tá? É maior de idade ou menor de idade. Que a gente vem muito com esse senso comum da população mesmo que não tem o saber específico jurídico e vem e fala de menor ou de maior. Então, esqueçam disso, tá? É maior de idade ou menor de idade. Então, a gente tem uma pessoa maior de idade, por exemplo, se estiver aí com plenos exercícios das suas faculdades mentais e tudo mais, ela tem plena capacidade, tanto de fato quanto de direito. Então, ela tem a capacidade de direito? Tem. Eu posso ter um imóvel no meu nome, eu posso contrair obrigações, adquirir direitos? Posso. E eu posso exercitar isso no campo prático mesmo, do mundo real, lá fora? Posso também. Eu posso chegar lá e comprar um imóvel. Eu posso chegar lá e
contrair um determinado negócio jurídico que eu tenho uma obrigação de pagar, por exemplo? Posso. Então, isso é capacidade jurídica. Ela é uma medida limitadora justamente por isso. Nem todas as pessoas possuem uma capacidade plena. Então, vai depender. No âmbito civil, a gente tem isso que eu falei para vocês. Normalmente, isso vocês vão estudar no direito civil, se é que já não viram. Lá nos primeiros artigos do código, terceiro, quarto, vai ter ali a capacidade, né, da capacidade. Então, quem são os absolutamente incapazes, relativamente capazes, enfim, vocês vão estudar tudo isso. Então, uma pessoa que é absolutamente incapaz, ela não tem capacidade de fato, tá? Ela pode ter capacidade de direito ali, que geralmente toda pessoa física vai ter, mas de fato nem todas as pessoas têm. Então é isso que eu queria que vocês entendessem aqui das pessoas, né? Pessoa física. Personalidade jurídica, que é a possibilidade que todos têm de adquirir direitos e obrigações. Já a capacidade jurídica, ela difere porque nem todos possuem, tá? Nem todos vão poder exercer essa capacidade de contrair direitos e obrigações. Pessoal, outra forma de sujeito aqui da relação jurídica é a chamada pessoa jurídica, que vocês também já devem ter ouvido falar. Elas nada mais são do que entidades, instituições, né? Empresas que possuem também uma, uma faculdade aí conferida pelo direito de também estar nessas relações jurídicas, também adquirindo direito, contraindo obrigações. É como se fosse uma pessoa física, né? Só que tem essa diferenciação de que não é um ser humano especificamente falando. É um ente, né? Uma instituição criada, né? Pelo ser humano. Então, ela pode fazer parte de relações jurídicas? Pode. Só que ela não, ela se diverge, né? Se a palavra existe, existe. Diverge. Enfim, ela é diferente da pessoa física. Enfim, é isso que vocês precisam entender. E falando aqui de pessoa jurídica, a gente tem que ter também duas distinções, que são entre as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público, elas têm a criação delas normalmente dada pela lei ou por algum ato, enfim, do poder público que determine a criação de uma empresa, de uma fundação, de algum ente, alguma entidade que tem essa personalidade jurídica de direito público e ela vai exercer alguma função que tem esse interesse mais ligado ao social, ao público, né, a interesse da coletividade. Já a pessoa jurídica de direito privado são as empresas que a gente vê aí no dia a dia, os comércios, enfim, que exercem uma atividade que não tem o interesse da coletividade de forma imediata ali, né, pelo menos. Tem esse interesse mais privado, de gerar lucro mesmo, né? Então, é a empresa, é o comércio, é o mercado, o que você vê. Todos, geralmente, são pessoas jurídicas. E a gente tem também, por fim, os entes despersonalizados, que são entidades aqui sui generis, né, que não se enquadram nem enquanto pessoa jurídica e nem enquanto pessoa física. Eles, embora eles tenham essa capacidade também de adquirir direitos e contrair obrigações, eles não preenchem os requisitos legais e formais para serem enquadrados enquanto pessoas jurídicas e também não são, muito menos, né, pessoas físicas. Por exemplo, a massa falida, por exemplo, que é daquela empresa, daquela pessoa jurídica que faliu, então são todos os direitos, obrigações, dívidas, enfim, que existiam daquela pessoa, constituem ali, a partir do momento que abre a falência, a chamada massa falida, tá? Então, é um chamado ente despersonalizado.
não tem mais relação com aquele CNPJ ali da empresa que faliu, tá? Ela é vamos pensar numa nuvem ali, tá? É algo que não tem essa, essa, esses requisitos para ser uma pessoa jurídica e também muito menos se enquadra enquanto pessoa física, né? A massa falida não é uma pessoa. E já o espólio também é mais ou menos nesse sentido. O espólio ele é constituído por todos os bens ali, direitos, obrigações da pessoa que falece, da pessoa que morre. Então, a partir do momento que a pessoa morre, depois vai ter inventário e se for necessário, mas todos esses bens aí que entram para a sucessão, eles constituem o que se chama de espólio. O espólio ele também não tem um CNPJ, ele não tem os requisitos ali de uma pessoa jurídica, né? Você não vai comprar um sapato na loja do espólio, tá? Não tem essa personalidade. Mas ele também tem essa capacidade de contrair direitos e obrigações. Ele pode ser parte no processo, por exemplo. Então, eu tenho uma dívida de que quem tinha que pagar é uma pessoa que faleceu, eu vou ajuizar uma ação contra o espólio daquela pessoa, contra essa massa de bens, direitos, obrigações que a pessoa deixou, tá? E ele vai perdurar aqui enquanto não for feita a partilha, né? Até que os herdeiros não dividam os bens, enfim, ainda vai existir essa figura chamada espólio. Então são exemplos aqui de entes despersonalizados. Despersonalizados porque não são pessoa física e nem pessoa jurídica, mas eles podem figurar enquanto partes num processo, numa relação jurídica normalmente. Seguindo, pessoal, a gente tem que falar também, a gente já comentou um pouco sobre os sujeitos, tá? E esses sujeitos, aqui um ponto importante que eu nem anotei, mas tem que falar, eles podem ser sujeitos ativos ou passivos na relação jurídica. Então, o passivo geralmente é aquele que vai ter que dar essa contrapartida, sabe? Vai ter que cumprir a determinada obrigação que foi contraída. E o sujeito ativo é aquele que tem o direito de, é, de exercer, aliás, de executar aquela obrigação. E isso vai ter reflexo lá no processo. Nós estamos cheios de churrasco aqui agora, nessa hora. Atrapalha até a aula. Então, pessoal, tem essa noção em mente, que o sujeito ele pode ter direitos e obrigações e em um processo, né? Em um processo, o sujeito ele pode estar no polo ativo e no polo passivo da relação processual também. Então, alguém tem que ser o autor da ação e alguém vai ser o réu. Nesses casos, a gente fala aqui em também sujeito ativo ou passivo. E tudo isso vai depender ali, né, para ter reflexos no processo, vai depender do deslinde, né, do desenrolar da obrigação. Se a obrigação for cumprida, não vai precisar normalmente de processo. Se a obrigação não for cumprida, se essa relação tiver algum problema e desencadear no âmbito processual da coisa, da lide, então esses sujeitos vão ali estar em âmbitos muitas vezes opostos, né, nessa relação processual. Um deles tem uma prestação para dar ou para fazer ou não fazer, e o outro tem que exigir isso. E essa relação jurídica, ela necessariamente vai ter um objeto. Tá? Não tem como você ter uma relação jurídica que não tenha objeto algum. Você precisa ter algum motivo ali, algo que te fez entrar nessa relação jurídica. Então, ele pode ser dividido aqui em objeto imediato, que seria a própria prestação, ou seja, é uma obrigação de fazer, de dar, né, ou pagar, que está englobado aqui, ou de não fazer. Então, por exemplo, eu contraí uma obrigação de fazer. Alguém me contratou para prestar um serviço de pintura, por exemplo. Então, eu, enquanto parte nessa relação jurídica, tenho a obrigação de fazer, tenho que ir lá e pintar a casa da pessoa.
ou uma obrigação de dar. Eu fiz uma compra, eu comprei aliás, eu comprei um terreno e eu tenho a obrigação de pagar, né, que está englobada na obrigação de dar dinheiro, dar o pagamento. Então eu tenho que dar o pagamento para a pessoa com quem eu me obriguei. E uma obrigação de não fazer. Por exemplo, geralmente aqui a gente tem, a gente cita como exemplos aqueles tipos de tutela que vão obrigar a pessoa a se abster de fazer algo. Então, você tem alguém que está te ofendendo, ofendendo sua honra, ou praticando algum tipo de dano, e você vai e pede para o juiz que aquela pessoa deixe de fazer. Então, gera aí uma obrigação de não fazer, por exemplo. Ou os próprios direitos à vida, à liberdade, também pressupõem muitas vezes um direito, uma obrigação de não fazer para com as outras pessoas. Então, eu tenho a obrigação de não matar alguém, a obrigação de não cercear a liberdade de alguém. Então, tudo isso está englobado aqui no objeto imediato de uma relação jurídica. O objeto mediato, ou seja, aquele que não. Eu não sei se eu já falei dessa diferença, eu acho que foi com o segundo semestre que eu expliquei. O objeto imediato, ou seja, algo que é imediato, está necessariamente colado ali, está junto, imediato, ou seja, imediatamente posterior à questão da relação jurídica. É o mais próximo que se tem. O mediato, né? Mediato, e o nome é bem próximo mesmo aqui, ele tem essa ideia de algo que não necessariamente está diretamente ligado com a relação jurídica. Ele é algo que está um pouco mais afastado, ou seja, é o objetivo a longo prazo, né? Você tem algo a curto prazo, que é o imediato, e a longo prazo, que está mais distante, é o mediato. Eu estou dando exemplo de curto e longo prazo só para tentar facilitar a compreensão. Não necessariamente vai ser algo que você tem que ter na obrigação, que você só vai ter daqui a 10 anos. Tá? É somente porque ele não necessariamente está diretamente ali regulado, né, por meio da relação jurídica. O que, por exemplo? É o que se chama de bem jurídico. Então, é o que se pretende com a relação jurídica, só que, de certa forma, não é o objeto em si, é o que eu estou falando vai ficar confuso, mas não é o que se pretende de forma para já, de forma imediata. Eu vou ter que usar esse próprio termo mesmo. De forma imediata, você tem a prestação, ou seja, é a própria obrigação de fazer, de dar ou de não fazer. Já o objeto mediato, ou seja, aquilo que não está tão ligado à obrigação, ou que não está, não é o foco em si daquilo que foi combinado ou praticado entre as partes, ele é o que se chama de bem jurídico. Então, é objeto? É também. Pode ser uma coisa, pode ser pessoa. Talvez fique mais claro no exemplo. Então, vamos pensar numa coisa, né? Eu comprei o terreno. Qual é o objeto, né, dessa relação jurídica? O objeto imediato é o cumprimento da prestação, da obrigação de entregar, pode ser também, né, que está aqui também englobado na obrigação de dar, da pessoa que me vendeu o terreno e a minha obrigação de pagar a pessoa de quem eu comprei. Isso é o objeto imediato. O meu objeto mediato, então pense, né, aquilo que vem depois, tá, é o meu bem jurídico, é a coisa que eu pretendo, é o terreno que eu comprei. Então, não sei se vocês conseguiram visualizar essa leve diferença aqui. Imediato é aquilo que está, que é o passo seguinte. Depois que você fez a relação jurídica, é o próximo passo que você vai ter. Então, é a prestação, é a obrigação que você tem que cumprir, que você tem que fazer.
Já o objeto mediato é aquilo que vem depois. Então, é o segundo passo. É o bem jurídico que você pretende. Depois que for feita aqui a obrigação, né, que for cumprida a obrigação de entregar, de pagar e tudo mais nessa relação, você vai ter o seu bem jurídico, que é o terreno. Pode ser uma pessoa, por exemplo, num caso de um dano moral, por exemplo, alguém me ofende. Surge então uma relação jurídica, né, por meio de um ato ilícito, que vocês vão ver aqui o nascimento da relação jurídica. Então, por meio desse ato ilícito, surge a relação jurídica. E qual que é o objeto imediato? Eu vou querer uma reparação, né? Uma restituição, uma reparação por conta desse ato. Vou pedir para o juiz uma condenação da pessoa para pagar uma indenização. Então, vai ser uma obrigação aqui de dar, né? De dar pagamento. Pagar. Pode ser de outra forma, de fazer também, mas nesse exemplo que eu dei de pessoa, vai ser isso daqui de pagar mesmo. Então, eu peço para o juiz que a pessoa seja condenada a uma obrigação de pagar. É o meu objeto imediato. Então, eu quero que a pessoa faça o pagamento de uma indenização. O meu objeto mediato, nesse exemplo que eu dei, é a defesa, a tutela da minha própria honra, da minha própria moral. Então, é a garantia, eu quero que seja assegurada a minha honra, a minha moral, enfim. Então, isso é o que se caracteriza enquanto objeto mediato, tá? Novamente, pessoal, isso daqui é algo bem teórico, tá? De classificação, então vocês não vão precisar, num processo, distinguir muitas vezes ali para o juiz: olha, juiz, o meu objeto imediato é isso, o meu objeto mediato é tal coisa. Isso vocês vão fazer de forma automática, inclusive, tá? O objeto mediato, muitas vezes, está até implícito na própria obrigação aqui, tá? Como eu disse para vocês, os exemplos. Então, sintetizando e tentando esclarecer, objeto imediato é aquilo que você consegue de forma quase que automática, né? É o próximo passo ali depois da relação jurídica. Então, essas obrigações, as prestações que são firmadas. O objeto mediato é algo que vem um pouco depois, é o seu fim último mesmo, é a finalidade última ali daquela relação jurídica. É um pouco difícil mesmo de distinguir isso daqui, tá? A gente acaba, como você quase nem utiliza tanto essas distinções, que a gente acaba se confundindo mesmo. Mas o importante é que vocês tenham aqui essa diferenciação em mente, tá? Eu acho que pelo que eu consegui explicar, e principalmente pelo exemplo, deu para compreender minimamente, né? E por fim, a gente tem que estudar um pouco sobre como que funciona o nascimento dessa relação jurídica. Como que surge, né? A gente falou das pessoas que fazem parte, dos objetos, e agora a gente tem que falar de como surge. Primeira questão aqui que vocês têm que ter noção é de que ela surge por meio de um fato jurídico, né? O fato jurídico, ele é esse elemento gerador dessa relação jurídica, então é a partir desse fato, e fato a gente tem que compreender algo mais amplo, que engloba aqui tanto os fatos naturais quanto os atos jurídicos. Então, o fato jurídico ele pode ser tanto algo que decorra da ação humana, quanto da própria natureza, que vá desencadear uma relação jurídica, alguns efeitos no mundo jurídico. Então vamos diferenciar todos eles aqui. Então trouxe esse quadro aqui também do Risato Nunes, que é o autor que estou utilizando aqui para a aula. Então a gente tem os fatos jurídicos divididos em fatos naturais e atos jurídicos. Então os fatos naturais, pessoal, eles podem ser aqui ordinários ou extraordinários. Fatos naturais por quê? Eles são fatos naturais porque são alheios, ou seja, independentes da vontade ou da ação humana. Então não precisa do homem, não precisa da ação humana para que os fatos naturais surjam ou ocorram. Os ordinários são aqueles que
que são comuns, vamos dizer assim, que costumam ocorrer. Por exemplo, nascimento, morte, maioridade. Aqui a maioridade eu coloquei como exemplo porque é a partir do decurso do tempo, né, ou seja, de algo natural também, o tempo passa, né, que você vai atingir a maioridade e por aí vai. Os fatos, então vejam que são eventos comuns a todas as pessoas praticamente, né? Então, por isso que são fatos naturais. Você não precisa da ação humana para que ocorra. É claro que às vezes alguns têm relação, né? Se não tiver pessoas, não tem nascimento. A morte pode ser ocasionada? Pode, mas aí já vai entrar em uma outra questão que é ato jurídico, tá? Aqui o nascimento em si, ele depende de uma prévia ação humana, mas não necessariamente o ato de nascer, né? Porque a pessoa, depois que foi concebida, ela necessariamente vai vir a nascer, a não ser que morra também, né? O feto. Mas a figura do nascimento em si é um fato natural. E os fatos naturais extraordinários são aqueles que não são comuns, né? Não ocorrem não é algo que a gente espera que ocorra com frequência. São fatos aqui, por exemplo, de inundações, danos de incêndio, por exemplo, que provocam danos às pessoas ou danos patrimoniais. Então, são fatos extraordinários, né? É algo que as pessoas não esperam que ocorra ali no dia a dia, né? Então, você sabe que no dia a dia vai ocorrer nascimento, vai ocorrer morte, né? Vai passar o tempo que a pessoa vai chegar à maioridade? Sabe. Só que você não sabe quando que vem uma inundação de uma enchente, apesar de ter todas as ferramentas, tecnologias, enfim, mas é algo, de certa forma, que independe mais ainda da ação humana, né? É algo aí de forças da natureza que acabam provocando esses fatos extraordinários. Então é algo que você não espera que ocorra, é algo incomum. Seguindo, pessoal, aqui a gente falou então dos fatos naturais. E a gente tem que falar dos atos jurídicos, né? Que também estão dentro dos fatos jurídicos. Os atos jurídicos, ao contrário dos fatos naturais, eles dependem sim da ação ou da vontade humana. E eles são divididos aqui em atos lícitos, que são aqueles que vão preencher os requisitos legais, ou seja, ou ao menos não vão estar contra a lei, né? Então, você tem, por exemplo, o casamento, e a pessoa apresentou toda a documentação, não estava impedida nem nada. É um ato jurídico lícito. Dependeu da vontade humana? Dependeu. Então, as pessoas quiseram ali se casar. Você não tem um casamento por força da natureza, tá? Então, aqui, ato jurídico depende da ação ou vontade humana. É lícito quando estiver preenchendo os requisitos legais ou pelo menos não for contra a lei. Exemplo, compra e venda, casamento. Os atos jurídicos ilícitos, por sua vez, como o nome já vai trazer, né? Eles vão infringir algumas normas jurídicas. Então, qualquer norma que seja infringida por uma ação ou vontade humana é um ato jurídico ilícito. Então, surge a partir daí uma certa responsabilidade, ou uma pena, uma sanção. Então, por exemplo, uma agressão, um furto, um homicídio, são coisas que são proibidas por lei. Então, tem a norma lá do Código Penal, matar, né? Já falei para vocês que vai ter essa previsão de que você não deve matar, apesar da escrita não dizer exatamente de forma objetiva, né? Literal, não matar. Não é um mandamento bíblico, mas você tem ali a, subentendido, né, na, na sua norma do direito penal, que você não deve praticar aquilo. Foi o objetivo dessa norma. Então, você sabe que aquilo é um ato ilícito. Praticou um ato ilícito, vai surgir alguma forma de responsabilização.
Então, também é um ato que ocasiona e que faz surgir de alguma forma uma relação jurídica. Por exemplo, se eu praticar um ato que ofenda um crime contra a honra, por exemplo, eu posso ser condenado tanto na esfera penal, ali a cumprir alguma pena, quanto na esfera civil, a indenizar a pessoa. Tá? E por fim, a gente tem dentro dos atos jurídicos, que dependem da ação humana, o chamado abuso do direito. O abuso do direito, de certa forma, tá? E aqui tem divergências na doutrina, algumas pessoas caracterizam ele enquanto um ato dentro aqui do ilícito. E pensando no aspecto civil, até estão corretos, porque o próprio artigo 187 já vai dizer que se a pessoa praticar um ato que exceda ali os limites da boa-fé, enfim, deixa eu ver até como que está a redação dele exatamente, para ler para vocês. Mas ele se enquadra enquanto um ato ilícito, tá? O abuso do direito. Então, deixa eu só abrir aqui. Ó, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos costumes, pelos bons costumes. Então, o Código Civil já define aqui o abuso do direito enquanto uma forma de ato ilícito também. Só que se a gente for pensar em outras esferas, por exemplo, a penal, pode não ser crime, tá? Já que o crime, ele necessariamente vai ter que estar previsto em lei. E você, por vezes, como a doutrina e a lei caracteriza, que usar de forma irregular ou desviante o seu direito, né, enquanto você estiver exercitando esse direito, não necessariamente pode ser crime, tá? Um exemplo que eu li e que eu queria trazer para vocês, por exemplo, você compra um carro utilitário ali de passeio e você passa a utilizar para o transporte de mercadorias, de cargas. Então, isso pode ser caracterizado, a depender da situação, como uma forma de abuso de direito? Pode. É crime? Vai depender do que for praticado e da legislação. Mas outro exemplo, né, que talvez possa deixar mais claro. Você tem o direito, nos limites do seu terreno, do seu imóvel, vamos pensar num imóvel urbano, de construir, de fazer edificações. Só que, não sei, por livre vontade aí, né, tentando já causar, é claro, né, alguma forma de dano ao seu vizinho, dano não de forma direta, mas tentando, enfim, prejudicar de alguma forma, você vai e constrói um muro de, sei lá, 10, 15 metros de altura lá, que tampa toda a luminosidade, o sol. O vizinho tem uma piscina lá, ele nem consegue utilizar mais de forma, de forma ideal, porque a pessoa já tampou toda a claridade ali do terreno dele. Então, você tem o direito de edificar no seu terreno? Tem. Só que você também não pode abusar desse direito, que seria um exemplo clássico isso daí, né? Você construir um muro extremamente alto, sem necessidade, para o seu terreno, para sua casa, e com a finalidade de atrapalhar, de prejudicar outra pessoa. Então, isso poderia ser um caso aqui de abuso de direito. Não necessariamente pode ser caracterizado como um crime ou como, no caso do âmbito civil, sim, pode ser um ato ilícito. Então, se você exceder os limites, já é caracterizado como um ato ilícito. Mas parte, então, de um abuso de direito, tá? Só quero que vocês entendam isso. Pode estar dentro de um ato ilícito? Pode, a depender da classificação do autor. Mas ele vai partir, né, para chegar no ato ilícito, ele vai precisar de um abuso, né, de um excesso no uso do seu direito. Você tem um direito, você pode utilizar daquele direito, exercer livremente, só que você também tem alguns limites, né? Você não pode ultrapassar o que se entende por razoável, como eu acho que fica bem claro nesse exemplo do muro, né? Você não pode também construir um muro que vá tapar toda a luminosidade, a circulação de ar da casa ao lado, né?
Então, isso seria um manifesto excesso mesmo, um abuso do direito. Pessoal, seria isso. Alguém tem dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o conteúdo? Quer complementar? Perguntar alguma coisa também? Pode falar. Não? Bom, eu vou baixar aqui a lista de participantes para depois lançar a presença de vocês. Só lembrando novamente aí, caso alguém verifique algum erro na pontuação, alguma coisa, pode me mandar e-mail, tá? Confiram sempre os extratos, não fiquem deixando para a última hora, porque pode ser que depois não dê tempo de corrigir. Vocês têm que atingir a pontuação mínima, por exemplo, se precisarem de exame ou de segunda chamada, se vocês não tiverem a pontuação em determinadas datas, vocês não são elegíveis, e aí não tem o que a gente fazer por vocês. Então, só reforçando novamente a questão do desafio nota máxima, do avaliar e dos estudos dirigidos que vocês precisam fazer, tá? Não basta fazer uma vez, é que agora já vai terminar, né? Mas vale já para o semestre que vem, não basta fazer uma ou outra lista de exercícios, vocês têm que fazer semanalmente. Tem pessoas que já fizeram, por exemplo, mais de 30 listas, né? Então, tá lá com sei lá quantos pontos mais de 3.000 pontos de atividade transversal. Então, a pessoa já está tranquila aí, quase que não precisa nem fazer prova. Mas é importante que vocês façam, tá? Eu vou tirar aqui a tela. Acho que foi o Jason que falou no início. Quem tiver com dificuldade que já fez o avaliar, pode tirar print da tela quando você entra no seu sistema e não aparece a mensagem, tira print dessa tela e manda. Mas, salvo engano, a professora Daniela tem acesso à lista de quem fez o avaliar, tá? A gente não consegue ver as respostas, mas acho que consegue pelo menos ver quem fez. Então, a gente está vendo com ela, mas, salvo engano, ela tem sim acesso. Então, a gente vai verificar e vai atribuir a pontuação. Quanto ao desafio nota máxima e aos estudos dirigidos, vocês podem mandar print da tela, normal, tá? Pessoal, em relação à pontuação de vocês, eu atribuí 1.000 pontos, né, agora para essa questão, e eu devo passar mais uma atividade, salvo engano, ainda sobrou um pouco de ponto. Até semana que vem eu devo passar mais uma atividade já para vocês fecharem essa pontuação de atividades de sala de aula, e aí a gente já encerra nesse sentido. Vai ficar só a prova mesmo para vocês fazerem, tá? Então, eu acho que é isso de aviso. Não lembro de ter mais nada para falar. Bom, a gente encerra aqui então, pessoal. A gente se fala até semana que vem. A gente vai discutir na próxima aula um pouco sobre hermenêutica jurídica, tá? As técnicas de interpretação de normas, enfim. Se vocês quiserem já fazer alguma leitura sobre. E depois dessa aula, a gente vai partir para a parte de teoria do Estado, que é o último tópico de matéria que a gente tem para falar, que é um pouco grande até, né? Tem várias aulas aí, vai ter a aula que vem de hermenêutica, depois a gente entra em teoria do Estado, e aí a gente vai até o final. Então, hoje é a aula 7, tem a aula 8, depois mais algumas aulas ainda de teoria do Estado, tá? Então a gente se vê semana que vem, pessoal. Obrigado pela presença aí dos que ficaram, e uma boa noite para vocês, tá? Vou encerrar aqui a aula. Tchau. Valeu, professor. Boa noite.